É, a gente está aqui com o Ricardo Dias, da Pulse. Muito obrigado, Ricardo, por Eu estar que aqui com a agradeço. gente, da troca. Henrico, da AV Ferraz. Muito obrigado, Henrico, também por estar aqui com a gente. E a Tatiane, do Bradesco, entre outras coisas. Você pode falar com a gente também, está aqui. E o Vitor, da Snack, vai chegar. O pessoal aí na última que eu estava, o Alexandre também deu uma atrasadinha, o Vitor está logo aí no caminho. O Alexandre falou, tô ali embaixo. Eu comecei aqui falando, em 5 minutos ele sobe que ele tá na fila. Ele estava na fila de um outro prédio. Ele errou. Por isso que ele demorou meia hora para chegar, mas chegou e atuou. Então, logo mais o Vitor também está aí com a gente. Eu confesso que no último papo que a gente estava conversando aqui, eu adiantei uma historinha que eu estava guardando para esse papo de agora, mas eu vou repetir ela para quem não estava aqui antes. Um momento do passado, trabalhando ali com campanhas ali no passado, eu cheguei a comentar aqui de P&G, aquele programa de avião do Faustão e tudo mais, o, toda a parte de design do time criativo da agência que estava trabalhando naquilo tinha três grandes ideias e três grandes conceitos aplicados para promoção, para a promo em si, que era os prêmios, né? O prêmio é uma casa, todo sonho de você ter sua casa própria. O prêmio era R$ 500 mil, todo mundo quer ter R$ 500 mil. O prêmio era o carro próprio, o sonho de você ter o carro próprio. E tudo que foi criado, todo o conteúdo que foi criado em cima disso, na verdade, perdeu no resultado, na campanha, no clique, pro Faustão. Era só a cara do Faustão fazendo joinha, do tipo, participa da promo. Perdeu pro Faustão. Como é que fica, às vezes, a frustração da gente querer trazer para o mundo, né, tanta criatividade, conceito, design, desenho de peça, e às vezes você se frustra porque aquilo não é o resultado inicial. Então, para começar no Oi, já uma bucha aí. Como é que a gente trabalha essa frustração que às vezes os dados nos direcionam para caminhos que não são os mais legais necessariamente de trabalho? Posso começar aqui? Bom, explicando um pouquinho o meu background, eu tenho trabalhado há mais de 10 anos bastante focado em performance, então os dados sempre permearam muito o meu trabalho desde o início. Então, pegando ferramentas como o Google Analytics, por exemplo, vi ele praticamente nascer, onde tinham dados bem superficiais. E hoje tem uma profundidade imensa, né? Claro que exige uma implementação, que aí entra a questão dos developers dentro do processo também, que ajudam muito nessa definição de mapa, do que a gente vai medir, não vai medir. E agora, onde eu estou, que é uma agência originariamente off, né? A gente acaba fazendo bastante troca em relação a isso. Então, você comentou de uma campanha que provavelmente funcionou com marketing um pouco mais integrado, né? E esse cascateamento do trabalho de off, de branding, de awareness, depois quando vai passar para esse próximo estágio, que é o digital, e a partir do momento que ele coloca o pé no digital também, a gente já começa a ter essas possibilidades de mensuração. Então, o que eu venho sentindo bastante em relação a isso é que a parte criativa, né, ela cada vez mais, não vou usar a palavra se submete, mas ela depende muito da questão da mensuração de dados, né, obviamente. E essa mensuração de dados muitas vezes dá o rumo de onde as campanhas estão indo. E para as pessoas mais criativas, em muitos momentos, isso faz com que haja um processo um pouco delicado nessa condução, porque quem está criando gostaria de ver a sua criatura, né, existindo, sendo materializada e tudo mais. E aí, a partir do momento que eu vou para um caminho de quantificação mais clara, e quando a campanha em si tem um win muito bem definido, né, um objetivo, uma meta, um processo de conversão, inevitavelmente os dados vão fazer que alguns processos criativos sejam um pouco estrangulados. Então, esse mecanismo de frustração, ele tem que ser, na minha visão, retrabalhado, né, com as pessoas. E de que forma que você faz isso, na minha visão? Tendo uma gestão muito forte, fazendo com que todos entendam para que caminho a gente está indo naquele processo específico de uma campanha, como você citou antes, mas também passar para o time como um todo a sensação de pertencimento ao projeto, né? E que aquilo vai ser enriquecedor dali para frente. Então, eu vejo que essa frustração ela tem que ser trabalhada dessa forma, né? Inevitavelmente, praticamente tudo hoje é mensurável. E a mensuração é o que demonstra o resultado, e o resultado que dá o rumo da atuação. Então, a partir do momento que a equipe está toda engajada e entendendo o porquê, eu acho que essa frustração tende a ser reduzida
no curto, médio prazo. O Henrique, Tati, como, né, ele falou essa mensuração toda, esses dados todos, ele transforma limitante e frustrante de fato ou não? Ele é mais um direcionamento para você ser mais assertivo? É o sentimento negativo ou não? É um positivo? Como é que é o dia Legal. a dia aí? Primeiro, bom dia, boa tarde. Eu comecei a trabalhar especificamente e só trabalhei dentro de agência, nunca tive do lado de anunciante ou de veículo, então a minha visão é sempre, né, unilateral nesse caso, né? Eu comecei há 20 anos, então eu vi a Golden Era da propaganda ali, né, no auge, né, da criação dos 30 segundos, onde a agência era detentora do poder criativo, né, de como transmitir aquela mensagem, e acompanhei toda essa transformação, né, essa digitalização, esse processo de inclusão dos dados aí no processo criativo do planejamento, da criação, da área de operação das agências. Eu faço uma metáfora que a gente lá atrás convivia com o universo das pesquisas, né? E as pesquisas também eram, ao mesmo tempo, um apontar de caminho, né? E de soluções para o criativo, para a área de planejamento, mas também eram limitadores, né? Você não podia simplesmente fazer o que você quisesse ou ver a sua criatura na rua da forma com que você realmente concebeu. Ao mesmo tempo, ele era super valioso como pensamento para que você pudesse ter o melhor produto na ponta, o mais efetivo para o cliente, né, para a audiência. Então, é óbvio que, tomada todas as devidas proporções, né, eu acho que o universo de dados hoje, dentro principalmente da agência, né, no processo criativo e estratégico, ele tem esse mesmo papel, né? Ele não excluiu a pesquisa, mas ele passa também a ter essa função de direcionamento, né, do que vai ser de fato efetivo do ponto de vista de negócio. E aí o grande desafio que vai fazer uma agência realmente, né, sobreviver nesse processo todo é o desafio que se teve lá atrás também, de ser criativo, né, tendo em vista que você tem que atender, né, uma coisa que é real, né, que não é um devaneio. Ou você faz dessa forma, que os dados estão te apontando, ou você vai ter, ou vai entregar para o cliente uma campanha, um projeto, uma plataforma que não vai ser efetiva. Então, eu acho que hoje o grande desafio que a gente tem é como é que você coloca dados ao seu lado, né, como seu parceiro e não como um elemento de frustração, e, ao mesmo tempo, exige da equipe, do time criativo, estratégico, realmente aquilo que eles estão ali para fazer, que é ser criativo em cima de algo que vai ser efetivo, né? Que é a discussão que a gente tem muito na agência, que é a criatividade efetiva, né? Aquilo gerando negócio, gerando conversão de vendas, óbvio que sendo bonito, sendo criativo, sendo divertido, gerando conversação, que é um grande desafio que a gente tem hoje também, né? Que é entrar nas conversas das pessoas e não como marca tentar criar uma nova conversa paralela. Então, a gente entende na AB Ferraz, né, dados sempre como um aliado, e, naturalmente, tem uma adaptação da equipe de trabalho que também não vem pronta, né, porque também para as pessoas é algo novo, de 4, 5 anos, né, para cá que a gente vem falando, discutindo esse assunto, que você tem que catequizar cada um todo dia de que o pensamento tem que ser orientado e drivado para isso. E que se o pensamento não for feito dessa forma, com que aquilo que a gente propõe e coloque na rua ajude a gerar dados para que a próxima já nasça dessa forma, né? Então, a gente vem trabalhando mais como dados como aliado, assim como a gente fez a vida inteira como pesquisa, como teste AB, e colocando eles ali na mesa, os dados na mesa, no brainstorm, no processo criativo, para que a gente consiga cada vez mais ter campanhas, né, do caralho na rua. Olá, tudo bem? Vocês estavam falando e aí eu ficava assim, eu tenho que falar isso. Claramente vou falar aqui 0 coisas, porque já perdi a linha de raciocínio. Não, é interessante porque eu tenho uma visão de todos os lados, né? Eu comecei trabalhando na MTV, que era uma televisão que usava muito da pesquisa porque tinha um contato muito mais direto com o público do que outras emissoras, por exemplo. E que soube usar algumas coisas da internet, por exemplo, nos primórdios de uma maneira muito legal. Tudo bem que uma hora deu uma crise danada e, né, estamos hoje onde a MTV está. Voltou para a Viacom, enfim. E aí depois eu fui para o Google. E aí no Google eu já entrei lá pensando, aqui a galera manja de pesquisa, né? Aqui a galera sabe exatamente, porque na MTV era teste. A gente ia na rua, fazia pesquisa danada. Nossa, tudo era pesquisa, tudo era coisa que voltava com isso. O Vitor vai saber falar muito disso também, porque ele trabalhou lá.
Na mesma época que eu, inclusive. E aí, no Google, as pesquisas eram todas online. Então, foi uma mudança muito grande, que a gente não ia mais na casa do cara e falava: o que você acha desse anúncio aqui? Você quer ver o Faustão ou você quer ver a fulaninha? E aí, com base nisso, também errava pra caramba, né? Ainda assim errava pra caramba, dentro da sua própria ferramenta. Então, as próprias ferramentas que o Google criava também eram coisas que, às vezes, não dava certo. Às vezes, o Faustão fazia muito mais sucesso, sendo que a gente tinha escolhido no YouTube, por exemplo, usar fulaninho ou fulaninha, sendo que Faustão ia ser mais efetivo. E aí, em contrapartida, eu também passei por alguns freelas em agência, mas eu sou criadora de conteúdo. E mais do que criadora de conteúdo, eu crio conteúdo para a internet de literatura, que é um nicho, é um mercado extremamente específico, extremamente pontual, né? E que eu falo com um público diferenciado, no sentido de que, possivelmente, na cabeça de quem está na agência, eu não vou servir para falar sobre, não sei, uma campanha de absorventes. Estou colocando aqui qualquer produto. E aí, mas isso me faz lembrar que eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, até para não ter uma frustração tão grande, é perguntar com quem que a gente quer falar efetivamente. E aí sim a frustração vai mudar, e vai ser menor. Né? É claro que ela pode acontecer ainda assim. Mas era uma coisa que a MTV sabia fazer muito bem, e que o Google foi fazendo no decorrer da construção das ferramentas, e que eu acho que falta um pouco no mercado, que é um pouco complicado, que é com quem que você quer falar. Nessa linha do com quem você quer falar, hoje em dia, estavam comentando aqui da grande época dos 30 segundos, massivo, tal. Você tem um conteúdo para uma massa de gente, que obviamente ele vai falar com um percentual alto daquela população, não quer dar 100%, mas era um percentual alto. Aí hoje dados, tecnologia te mostra que dentro do teu target, vou usar o teu exemplo aí, absorvente, tem 1 milhão de tipos de targets e meios de falar do mesmo produto, num momento diferente, com cabeças que estão do outro lado diferentes, apesar de ser feminino, X anos, aquele... Como é que isso fica para o time criativo, que não é mais uma peça, um conteúdo, um grande filme de 30? Como é que se estrutura internamente e como é que você cria 10, 12, 15, 5, tanto faz, volumes de peças, criações dentro de uma mesma ideia para vender o mesmo produto? Como é que isso fica? Porque fica massiva a criação, não dá conta um hora homem ali, né? Que os meninos vão saber falar muito mais da visão do conceito da agência, mas uma coisa que eu acho que, numa perspectiva um pouquinho menor, é o trabalho das editoras, por exemplo, né? Faz pouco tempo virou um sucesso estrondoso de vendas A Arte de Ligar o Foda-se, né? Um livro que ficou na lista dos mais vendidos durante muito tempo e que teve uma campanha pela editora Intrínseca muito grande. E aí o interessante é que, não, no caso das editoras, normalmente não é uma agência que faz, até porque, enfim, com a crise do jeito que está, nas livrarias, etc., fica um pouco mais complicado você ter um budget muito grande para alguma coisa. Mas, no Arte de Ligar o Foda-se, o Vitor chegou. No Arte de Ligar o Foda-se, por exemplo, o incentivo foi Giovanna Elbank. Só fez sucesso que foi porque pagou uma grana para a Giovanna, dando um exemplo pontual aqui. Então, assim, por quê? Porque na hora de sentar com o criativo, podia ter mandado para 800 canais de literatura ou canais específicos que já eram um tipo de marketing que a editora já fazia. Mas a equipe criativa da editora já pensou, falando, eu quero chegar na galera, eu não quero chegar nessa galera que lê. Eu quero chegar na galera que quer a arte de ligar o foda-se, quer entender. Ela fez um post, custou R$30 mil aquela foto dela, e pronto. Então, assim, não que seja sempre tão fácil, e é um exemplo muito inferior, né? Por isso que eu acho que os meninos vão saber falar melhor dessa questão da equipe, mas ainda assim, quando a gente pensa, quando a primeira pergunta é quem que eu quero chegar, talvez fique um pouco mais fácil. Né, da gente entender, porque aí a gente vai chegar, porque aí o Faustão vai ser justo. O Faustão lendo aquele, um beijo aqui para fulana, já vai, olha esse livro aqui que lindo, já vai ser mais efetivo do que algum tipo de criativo mais, enfim, específico em leitores, etc. Mas foi só um exemplo pontual.
Eu acho que esse é um desafio mesmo que a gente tem dentro da operação da agência como um todo, né? E aí a gente precisa se organizar para criar essa fabriquinha, porque no fim vira uma fábrica ali de você fazer rollout de peças, de call to actions, de layouts diferentes. Então, um que valoriza a casa, um que valoriza o carro, um que, né, muda o action de participação, como nesse caso da PG que a gente conversou bastante, né? Do participe para o acredite, né? Que pode parecer uma sutileza de retórica, mas que muda na cor. Então, a partir do momento que você tem a concepção criativa, né, do diamante, você vai criando micro-organismos em volta, criando várias peças do ponto de vista de display digital para distribuir nas redes. Tem o desafio também muito grande hoje de se pensar nos formatos multitelas, né, o que é horizontal, o que é vertical, a segundagem que tem, a linguagem que um Stories permite, que um YouTube permite, que um vídeo para Instagram permite. Então, tem muitas... Antes era mais simples, né? Então era... Muito, né, spec, né? Haja spec aí. Você fazia um filme ali, punha na TV e ia. Hoje, até quando você faz um filme mais clássico, dentro da própria negociação com a produtora, você já compra snacks, né, de conteúdo. Então, me entrega o filme de 30 cortado assim, mas eu quero tantos cortes na vertical dessa forma, de tantos segundos. Então, tem filmes que você tem um trabalho de ilha, de edição depois gigantesco para poder adaptar, né, a parte de video content, mas também os displays digitais, as mensagens, as ofertas, os e-mail marketings, enfim. Quanto mais direcionada vai ficando a mensagem, mais complexo né, de se produzir aquilo com efetividade. Por isso que tem que ter uma estrutura desenhada. E hoje já existem até fabriquinhas, robozinhos também que ajudam nesse desafio de rollout de peças, né? Mas sim, ficou mais complexo. Antes eram, né, sei lá, 2 escovas, você ganha uma necessaire e estava tudo certo, entendeu? Todo mundo já... Agora já não dá mais, benefício, né? Então tem um trabalho aí complexo aí do time de criação e de operação para entregar uma campanha completa desse jeito, entendeu? Apresentar aí o Vitor da Snack, está aqui com a gente também. E já te colocar numa bucha aqui, de repente, para você, Ricardo. A gente, nesse painel, fala do Code is Creative. Não só a peça criativa, não só a ideia, não só o vídeo, o filme, a frase, tanto faz o conteúdo a ser criado, mas tudo como isso vai ser distribuído, como isso vai ser personalizado. Os times criativos hoje têm programadores lá no meio, tem pessoas que trabalham dados lá no meio. Como é que essa multidisciplinaridade para um time criativo hoje, para chegar no conteúdo ideal aí para a necessidade de um cliente ou de uma marca? E seja bem-vindo ao painel. Obrigado. Primeiro, desculpe o atraso, pessoal. Eu acho que é importante, só para eu dizer como é que a gente usa os dados da Snack, dizer um pouco o que é a Snack, para ficar mais claro o nosso exemplo. A gente é uma rede de social video, em outras palavras, uma rede que só faz vídeos para as plataformas de redes sociais, né? Então, a gente basicamente produz para YouTube, Facebook e Instagram. E a gente é uma rede homologada pelo YouTube. A gente tem uma produção aí de mais ou menos 200 vídeos por mês. E a gente usa os dados não só na criação, mas também no desenvolvimento de audiência, na precificação. Os dados permeiam praticamente todo o nosso processo. Até curioso que antes mesmo de a gente ter o primeiro canal, de a gente produzir o nosso primeiro canal, que foi o OK, a gente já tinha contratado as plataformas de análise de dados, né, para começar a entender esse universo. Porque é incrível também a gente pensar que quando a Snack começou em 2013, a gente tinha 90 mil canais em atividade, com mais de 10 mil inscritos, publicando um vídeo por semana no YouTube. Hoje a gente está perto de 800 mil. Então, para começar a mapear esse universo, é impossível fazer isso a olho nu, porque a gente conhece, obviamente, o topo da pirâmide, o Whindersson, Condzilla, etc. e tal, mas a quantidade hoje de creators relevantes é muito significativa. E esses números só aumentam. A gente já tem no Brasil 32 canais com acima de 10 milhões de inscritos, mais de 1.200 com 1 milhão de inscritos. Então, você precisa de muitos dados. E os dados, eles não são... eu acho que isso também é importante dizer, assim, os dados eles são indicativos para o que você vai fazer depois. Aí já é um outro jogo. Então,
o que a Snack eu acho que vem desenvolvendo é uma cultura de lidar com esses dados. Por exemplo, você pode mapear hoje onde estão distribuídas as editorias e você vai verificar que tem algumas carências. Essas carências você pode ocupar ou chegar à conclusão de que não são nichos exploráveis porque ou é caro ou as pessoas não querem ver. Então, assim, quanto mais você vai usando esses dados, mais você vai aprimorando o processo, mais vai entendendo como criar. Eu acho que a gente conseguiu instalar essa cultura, inclusive para o comercial, na hora de precificar e tudo mais. Então, hoje a gente está cada vez mais voltado para entender como ainda progredir no uso de dados. Eu acho que os vídeos hoje eles nos oferecem quase que um exame de sangue do que está acontecendo. Ricardo, tua visão aí nesse mundo de processo criativo, essa disciplinaridade, essa multidisciplinaridade da equipe ajuda nesse processo? A entrega é um filme ou a entrega é a plataforma inteira de conteúdo e a forma de distribuir ele? Agora, com esse desafio de estar convivendo um pouco mais com o marketing integrado, que para mim está sendo uma experiência muito nova, assim, porque no final das contas eu sempre atuei bem lower funnel no processo e hoje eu estou enxergando tudo que é construído em cima. E o mais interessante é que quando a gente pensa a estratégia dos clientes dentro da Pulse, eu, como digital, participo ativamente também, porque eu já consigo de alguma forma entender como aquilo vai reverberar no nosso canal, né? Que a gente fala integrado, mas às vezes em alguns momentos tem que falar on-off para entender que em algum momento a gente trabalha em caminhos diferentes. Mas como deste o exemplo antes da questão de produção de filmes e conteúdos, onde se exige a questão de ter uma diária com um ator, uma atriz ou um influencer. A partir do momento que a gente tem que pensar nessas quebras, né, de filmes, de mídias e tudo mais, com um arcabouço gigantesco de specs, de entradas de mídia, de formatos, de adaptações, quando entra no âmbito de performance, eu ainda, a partir do momento que eu tenho um determinado espaço para uma peça gráfica, eu posso criar 30, colocar para rodar, a ferramenta vai me dizendo qual que tem melhor desempenho, qual que tem pior desempenho, eu tiro a metade, jogo mais metade de novo. Então, se você não tomar cuidado nesse momento, isso se torna algo infinito e começa a perder o propósito. Os dois propósitos. O propósito de entregar o produto ou serviço certo, na hora certa, para o momento de compra certo da pessoa, e o propósito também das pessoas que estão construindo aquilo e não estão conseguindo, de alguma forma, antever esses movimentos que podem vir a acontecer. Então, quando a gente trabalha a criação desde o momento estratégico até eu fazer a quebra dos canais, normalmente a gente tem todo o time de desenvolvimento que vai atuar bastante forte na questão de tagamento de peças e tudo mais, desde o processo da concepção. Então, o time de Analytics, o time de BI, quando aprofunda um pouco mais as métricas, mesmo de que vai para a data um pouco mais pesado, participa desse processo lá em cima na estratégia, para a gente entender como é que a gente vai fazer para mensurar isso depois. E o time criativo vai cada vez mais bebendo da informação de como fazer com que a criatividade se transforme em resultados, que eu acho que isso é um ponto bastante importante, né? Que o criar por criar, hoje ele já não está funcionando da maneira adequada, porque no final das contas o digital fez com que tudo possa ser medido. Então, realmente, é difícil não prestar atenção lá no processo final. Então, como eu estava falando, à medida que o tempo passa, a gente sempre está enxergando os projetos de trás para frente, né? Eu parto do que é resultado e vou trazendo para cima dentro da ideia de funil, né? Até chegar lá em cima. Uma vez eu estava conversando com o pessoal da Webedia, que é uma empresa francesa. Eles têm aquele Por People, compraram Adoro Cinema aqui, eles têm várias verticais de conteúdo aí, Por People, tem outros por Minha Vida Agora, Adoro Cinema. Isso, estou falando, tem pelo menos uns 6, 7 anos atrás. Eu estava conversando com um francês lá e estava falando que ele tem um volume da pauta dele, pautada pelo pessoal de conteúdo, jornalista, enfim, as pessoas que estão lá, creators, criando os conteúdos que entendem que são necessários para cada um dos segmentos. E uma outra parte da pauta dele, ela é pautada por buscas que estão fazendo no Google que tem um alto índice de crescimento. Não importa se ela tem um alto volume hoje, mas uma pessoa procurou ontem, 10 hoje, 100 amanhã. Opa, isso está numa crescente muito grande. Preciso briefar meu time. Ó, metade do teu tempo você vai criar sobre isso.
baseado em dados, metade do seu tempo, o teu dia a dia me traz o que você entende. Como é que é esse processo hoje? Isso está falando de 5, 6 anos atrás. Ele é de fato isso? Isso evoluiu? Não é? É assim mesmo? Como é que você tem um lado criativo de creator que tá, atua aí no dia a dia? Como é que é esse processo hoje, Tati? Não, você estava falando e eu lembrei que logo que eu entrei no YouTube, a gente foi fazer uma produção. A primeira produção que era feita pelo YouTube Space, só para vocês entenderem, quem não sabe, o Google criou, dono do YouTube, e criaram alguns espaços em alguns lugares do mundo, e aí tinha aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio, agora só no Rio de Janeiro. E aí esse espaço é um espaço de criação de conteúdo. E é claro que é uma criação de conteúdo por parte do criador, porque o criador vai lá, pode usar os estúdios, pode gravar à vontade. As empresas também, né, costumam ir lá e levar os seus criadores para fazer produções megalomaníacas, porque tem cenário, tem equipamento, tem, enfim, um monte de coisa. E, além disso, tem a produção de workshops, etc. Mas o YouTube Space também começou a fazer produções que tinham a ver com algum tema. E um desses temas foi justamente mês de março, mês da mulher. Só que era uma produção super megalomaníaca, porque envolvia todos os spaces, que na época, a primeira produção que a gente fez eram 15 spaces. Então, imaginem vocês uma produção que envolvia mercados tão diferentes. Porque uma coisa era eu falar sobre feminismo aqui no Brasil, outra coisa era eu falar sobre feminismo na Índia, outra coisa era eu falar sobre feminismo em Tóquio. E a gente tinha que ter uma produção junta, né? Uma produção que entrasse junto, que ia ter criador de cada país, mas ainda assim ia ter que falar na sua linguagem e tudo mais. Então, o mais interessante é que quando a gente começou a produzir, criar os conteúdos, iam ser... O primeiro que a gente fez foi com a Juju, a Júlia, e foram 12 episódios. Para a gente criar esses 12 episódios aqui, a gente sentou, chamou Think Olga, que é uma organização super legal feminista que tinha toda uma pesquisa para ver. A gente precisava de uma embaixadora, então, para decidir quem ia ser embaixadora, a gente precisou. Só que, assim, a gente fez isso porque a gente também entendia que o feminismo em si, a palavra feminismo, e as questões de luta e empoderamento feminino estavam muito estava muito no começo aqui no Brasil. Né? Isso foi em 2016. Que época? Era isso que eu ia perguntar. Então, estava muito no comecinho. E a gente fez uma puta de uma pesquisa e descobriu que a palavra feminismo no Google, a gente usou as nossas próprias ferramentas, era super pouco procurada. Só que você tinha em Tóquio, era uma coisa absurda e estrondosa. Em Los Angeles, idem. Então, a gente ficou nessa toada de o que a gente faz. E aí, a gente foi decidir quem era embaixadora. Só que aí a gente pensou, não dá para a gente fazer isso sozinho. Não dá para a gente... A minha equipe criativa tinha 5 pessoas. E quem, de fato, ficava na produção era eu e mais 2 pessoas. Então, não tinha como a gente ter braço suficiente para fazer esse estudo, porque senão a gente ia chegar lá na frente e ia dar ruim. A gente ia chegar lá na frente e ia ter que voltar porque alguém não gostou, porque deu ruim em alguma coisa, porque o mercado era diferente. E se a gente levasse em consideração só a pesquisa de Los Angeles, que tinha um time de 40 pessoas para fazer a pesquisa por trás, a gente poderia também se complicar porque o mercado era diferente. E aí a gente contratou o Think Olga, porque aí sim, elas tinham uma pesquisa extremamente segmentada. Era uma pesquisa que, assim, elas há anos estavam no mercado pesquisando só isso. Como que o mercado enxerga na internet o empoderamento feminino. Então, quem que a gente pode? E aí a gente se sentia assim, Sherlock Holmes, porque teve que analisar vídeo por vídeo de cada criador que a gente chamou. Então, assim, eram 12 episódios, cada episódio tinha uma embaixadora e mais 2 convidadas ou uma convidada. Então, assim, tinha que analisar vídeo, tinha que analisar discurso. O YouTube já se complicou muito, né? Usando alguns youtubers, por exemplo, que depois iam descobrir, tinha um tweet de 1956 falando, sabe, Cossielo, falando morram todos. Então, aí você ficava, meu Deus do céu. Teve que tirar o relógio do Whindersson, né? A gente fez, nessa época eu estava lá também, a gente fez relógio com várias pessoas, e aí teve que tirar o Whindersson porque descobriram um tweet dele super antigo. Acabou nem dando em nada, mas ainda assim tiraram e trocaram. Só para, resumindo, essa pesquisa ela teve que ser feita e também teve que ter uma compreensão por nossa parte de que a gente não dava conta sozinho. Porque precisava de um estudo super efetivo, super específico também sobre aquilo. E, para a gente justificar a contratação de uma empresa, nós somos o único país a contratar uma empresa para fazer essa pesquisa. Para justificar, a gente teve que falar, olha, aqui não funciona assim. Aqui no Google Trends eu estou vendo que o feminismo está subindo. Mas
Não é assim que funciona. Dentro desse feminismo, a gente está descobrindo também um monte de coisa negativa. A gente precisa pesquisar isso. De novo, o teu target, né? O que você está falando, em que momento ele está para receber a informação. Né? Exatamente. E aí a gente fez esse projeto 4 vezes depois ainda. Aí, inclusive, teve no ano passado. Foi a última vez que teve, eu não sei se esse ano vai ter, porque eu não estou mais lá. Mas ainda assim, foi muito mais fácil nas outras vezes. Porque já estava uma pesquisa, já estava uma coisa, já estava maior o âmbito de pesquisas relacionadas ao assunto. E aí, na terceira vez que a gente foi fazer, que a gente, inclusive, fez com uma produtora, e aí foi uma coisa super grande e tudo mais, a gente foi ver no nível de pesquisa, estava, se eu não estou enganada, 8 vezes mais pesquisável o termo feminismo e termos que a gente usaria no nosso episódio do que estava quando a gente começou a fazer isso no primeiro projeto. E aí muda então, o conteúdo, assim, a importância, muda a estratégia, muda tudo. Muda toda a forma de falar. Dentro desse processo, você falando dessa maturidade, vários conteúdos, eu fico pensando um pouquinho nessa historinha Netflix, né, que nasceu, comprou uma porrada de filme lá das blockbusters, ganhou população, aprendeu o que a pessoa assiste, como ela assiste, que hora ela mais gosta, que hora ela menos gosta, que hora ela dropa o filme e tudo mais, e aí passa a produzir os próprios conteúdos com o artista aqui e tudo mais, com a fala, com a palavra. Existe a gente acha aí na internet um modelo de como criar os filmes. Quase que tem toda a parte roteiro, criativa, bacana, que isso nunca se perde. A essência criativa, para mim, sempre vai ser a Big Idea, mas extremamente apoiada por toda a parte de dados e analíticas que eles aprenderam ao longo do tempo. E cada vez mais vão lançando lá os seus próprios conteúdos, seus próprios filmes, e menos usando da indústria, né? Num processo como a Snack, que cria, produz conteúdo e tudo mais, qual esse nível Netflix que eles colocam e falam do jeito que eles estão fazendo, versus a realidade do nosso dia a dia hoje de produção de conteúdo, das marcas que as empresas estão fazendo, a quão distante a gente está. Ainda muito distante, tem um pouquinho tem a parte toda de pesquisa e tudo mais, mas ao quão distante a gente está dessa realidade que o Netflix apresenta e conta como Olha, não conheço os bastidores, né, do uso de dados de Netflix, mas eu posso te dizer que hoje a gente já tem recursos de dados bastante sofisticados para a gente aprimorar o conteúdo. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você for fazer hoje um canal de futebol, a gente tem condições de saber quais são os vídeos mais engajados de futebol hoje ou de todos os tempos. E aí você vai começar a ter indicativos. Pô, você vai lá, faz uma lista de todos os tempos, você vai ver que na lista dos 10 primeiros tem desafios. Então você já tem aí um caminho sabendo que desafios é algo que engaja muito. Mas se você quiser fazer alguma coisa, um conteúdo mais quente, você pega das últimas 24 horas, você vai ver o que está sendo feito. Você pode fazer isso por país. Então, eu quero saber o conteúdos de futebol que estão engajando na Inglaterra, para saber se isso é alguma tendência. Então, hoje, o recurso de dados para a gente ler movimentos, né, em torno de conteúdos é bastante sofisticado. Eu estou falando de um aspecto do engajamento, mas você pode pegar também que tipos de criadores que estão vendo aquele canal também estão vendo. Isso também aponta tendências e também instrui as equipes de que tipo de conteúdo aquelas comunidades estão apreciando. Então, eu acho que a riqueza que você tem dos dados também, obviamente, vai depender da riqueza do time também que está lendo isso e a leitura. E claro que os dados não fazem a gente acertar todo o tempo. Eu acho que social video ele é uma briga. Você vai testando, fazendo as suas teses, né, e colhendo os dados e aprimorando. Então, assim, a construção de uma comunidade em torno de um canal não é um passe de mágica, diz, então o desafio é o que a gente tem que fazer, legal, né? Etc. E tal. Aí vai começar essa briga, que tipo de desafio e assim por diante. Uma vez um diretor criativo de agência falou para mim, não é mais só sobre a Big Idea, é a Big Idea com a disciplina de comunicação assertiva. E aí sim você constrói, mas não é mais uma vez, a frequência ali é importante. Se a gente traz para o mundo das agências, essa questão de os grandes cases que aparecem por aí fantásticos, por isso que eu fui lá no Netflix ali de trazer, nossa, puta case. Tem 4, 5 anos atrás teve aquele outdoor do menininho, não vou lembrar agora qual que era a empresa aérea, que o avião começava a passar, o menininho se mexia no outdoor porque tinha um sensor aqui, acompanhava o avião, a API é pública, o tráfego aéreo é público, a gente consegue consultar tudo.
menininho acompanhava o avião passando num outdoor exatamente no momento que ele estava passando, saía e passava. E a peça era essa, totalmente integrada com o mundo ambiente. Estou tentando lembrar aqui, se alguém lembrar e soprar aí, o nome da companhia aérea que fez isso. O quão distante a gente está desses cases totalmente integrados, off-on, digital, apoiado por dados e tudo mais? Ou não, a demanda ainda é por coisas mais tradicionais, mais pontuais, as campanhas mais tradicionais que a gente vê por aí? Eu acho que a gente ainda tem, né, que correr atrás de muita coisa. Eu acho que tem uma questão de investimento estrutural, né, das empresas como um todo, principalmente de agências, né, e aí você está falando das grandes, das médias e das pequenas agências, né, então a gente sabe que também ter uma operação norteada por dados exige um custo operacional, né, tanto de pessoas, de equipamentos, de sistemas de leitura, né, de gestão e de tratamento desses dados. Então, naturalmente, é uma briga que ela é importante, ela é necessária, mas ela custa. Tem um desafio de repasse ou não repasse para o cliente, de clientes que estão dispostos a contribuir, a pagar por esse tipo, né, de pensamento. Então a gente ainda tem muito, né, que evoluir. Eu acho que já existem grandes estruturas e grandes, né, agências trabalhando de fato nesse pensamento. É uma coisa real, mas obviamente ainda tem um processo muito grande. Eu acho que somado a essa questão de dados, que é super importante, uma coisa que a gente vem fazendo fortemente lá na agência, é colocar nesse processo todo o aspecto comportamental. Né? Tem muitas coisas que dados apresentam e trazem para a gente, mas existe um fator que é o zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo, que por vezes, né, o dados não é capaz de pegar. Então, o que a gente tem feito para poder somar a essa efetividade, né, de dados, para que a gente chegue em campanhas com esse poder que a gente está se referindo a lá Netflix, porque Netflix tem esse entendimento, mas também tem uma sensibilidade artística muito grande, né, do criador, né, daquela pessoa que está com o espírito do tempo, com o pulso. Acho que, né, no Brasil e no mundo como um todo, acho que Burger King consegue fazer isso de uma forma muito assertiva, né? Ele tem naturalmente toda a parte de dados, seja, né, da coisa mais profunda a um social listening mais simples, mas existe uma sagacidade da marca, assim, de entrar no zeitgeist, sabe, que ela vai além dos dados, né? Então, quando você vê, sei lá, uma campanha de voto em branco, que é a campanha que eles colocaram no período eleitoral, onde eles colocavam, né, você pedindo um sanduíche, né, em branco, que as pessoas poderiam te entregar qualquer sanduíche, sem a carne, sem o alface, sem o tomate. Então, ali tem um entendimento de uma discussão, de algo que está acontecendo, mas tem também uma sensibilidade que está no ar, que é importante trazer para dentro da discussão. Então, lá dentro da agência, o time hoje de dados está muito próximo do planejamento, mas ao mesmo tempo a gente conecta isso um lado comportamental para que a gente consiga chegar, né, nesse nível de sofisticação, de campanha, de entendimento, que não vem só oriundo aos dados, mas também é um aspecto comportamental. Mas com certeza a gente ainda tem que evoluir muito naturalmente para, né, correr atrás de uma Netflix que já nasce, né, com esse propósito, que eu acho que tem também esse aspecto, né, de empresas que são naturais e nativas, né, de dados, né, que nasceram um banco como o Nubank, que já nasce desse propósito, ou de um banco como o Bradesco, que também, por exemplo, tem que fazer essa transformação. Né? A transformação ela é mais complexa do que quando você é nativo. Então as agências também estão passando por isso, né? As agências que são nativas e as agências que estão se transformando. Eu acho que tem todo esse aspecto para que a gente consiga chegar nessa sofisticação. E os clientes, assim, eles pedem, né, eu quero o case Netflix, mas o budget é do tradicional, né? Tem essa diferença também no dia a dia, né? Isso é o que mais tem. É aquele meme do expectativa versus realidade. Versus realidade. Esse é um pouco da vida. É o que eu quero, mas o que eu tenho de dinheiro. Mas eu acho que a gente vai ter que, né, entrar nesse universo e se propor a fazer, e tem horas que não vai ficar exatamente como você gostaria, ou como o anunciante gostaria, mas é um caminho, e acho que é um caminho naturalmente sem volta, e que todo mundo, né, tá rumando em direção, sejam as agências que trabalham, né, a comunicação mais tradicional, a propaganda, ou as agências, como a gente na B Ferraz, que tem um lado de retail, de ponto de venda muito forte, né, que a gente acaba discutindo pouco, que é como é que você leva toda essa questão de dados, sei lá, para uma loja de conveniência, né? Como é que eu faço o cara escolher a cerveja A e não a cerveja B?
ou a partir do momento que ele escolheu a cerveja A, o que eu aprendi sobre o padrão de escolha dele, como eu faço ele voltar a escolher aquela cerveja. Então, a gente também tem esse desafio lá dentro, né, de trazer dados para um universo menos óbvio, vamos assim dizer, ou menos explorado, ou não sei se é menos explorado, mas que está menos na pauta, que é dentro do ponto de venda, né? Como eu gero a conversão, né? Como é que eu plugo uma rede de Wi-Fi com um programa de rewards, com uma câmera de segurança, triangulo todos esses dados e aí a partir daí eu cuspo um projeto, um programa que faça com que o cara escolha mais a determinada cerveja, né? Então existe também a adaptação do mundo dos dados para todas as frentes da comunicação, né? Que se torna mais complexo. Você gerar conteúdo é uma frente, mas como é que eu faço com que esse conteúdo faça o cara escolher a minha cerveja? E não só no online, mas também no Exato. mundo físico, que é onde ainda está a maior então, parte do a gente ainda tem esse trabalho ali dentro que no fim do dia o cara fala, adoro, tenho aqui, faço conteúdo, mas, eu preciso vender. E quando a gente olha dentro dos anunciantes, o split de grana, ele já inverteu, né? O dinheiro que é 10 milhões no marketing e 20 milhões no trade marketing, né? Daí você fala assim, então peraí, eu preciso também entregar para o cara aqui dentro, né? Porque no fim, vendas cada vez mais drivando a companhia, né? As companhias como um todo, entendeu? Então, no nosso caso, tem esse desafio maior ainda de fazer a campanha, né? No gerar volume, digital, gerar tráfego e gerar conversão, engajamento, e lá na ponta o cara fala, eu quero essa cerveja, e como eu faço ele, né, voltar para... Se você pensar o que o Pão de Açúcar fez com o programa dele, né, num espaço aí de 5 anos, que nasceu num cartãozinho que você preenchia na mão, e hoje tem uma oferta customizada para você, e que ele repassa o desconto para a indústria pagar, e não é mais ele que paga, né? Criou um marketplace ali para a própria indústria, né? Então tem muito um desafio de levar para o varejo isso, né? Que é o varejo 4.0, que a gente vem trabalhando muito forte, de como traduzir tudo isso para gerar conversão de venda também. O modelo de negócio desse programa ele é perfeito, né? Você tem todos os dados na frente, você gastava um monte de dinheiro com campanha de desconto e de repente você... Tá bom, agora eu já sei quem quer comprar, já sei qual é o produto, ou o dono do produto. Você quer dar desconto para ele? Paga o desconto para ele, que do meu bolso não sai mais. É perfeito o modelo de negócio deles. Como que você vê essa transformação, Ricardo? Essa discrepância, às vezes, da ideologia dos grandes cases que aparecem por aí, mas para o dia a dia da entrega, que ainda está aquém disso? Eu acho que a gente pode transcender um pouquinho a questão da publicidade em si, ou do marketing, para uma questão mais cultural do Brasil, né? A gente tem por premissa ter sérios problemas com planejamento antecipado e planejamento de longo prazo. Então, a partir do momento que tudo começa a ser para ontem, né, esse tipo de ação que envolve um penso mais profundo, uma construção mais profunda, uma materialização que vai muito mais além do que uma estratégia mais rasa, faz com que a gente tenha grandes dificuldades de lidar com isso, né? Então, pode-se ver em vários momentos que, obviamente, no Brasil tem cases muito interessantes, né, que são cases que realmente impactam, são cases que a gente até brinca lá na Pulse, são cases que ajudam a empurrar o consumidor no funil mesmo, né, ajuda ele no processo da jornada, a levar ele mais rápido até um ponto mais objetivo. Mas se vê muito mais cases desse tipo fora do Brasil. Eu acho que está muito conectado com a questão cultural mesmo, de a gente realmente... como eu falei, transcendendo a publicidade, você enxerga em várias áreas do nosso dia a dia que a gente não tem projeto de longo prazo para as coisas. Então, uma coisa interessante que a gente faz na Pulse é que o time de estratégia consegue aprovar calendários anuais com os clientes, ou seja, eu já consigo fazer uma previsão de todas as campanhas que vão ser feitas durante aquele ano, desencadeia isso no off, o Digital Connect, trabalha numa linha plugada, né, juntos, para a gente ter uma mesma caracterização de cima até embaixo, e depois eu até brinco que a ponta do iceberg todo mundo vê, mas abaixo da água ninguém enxerga, né, que é onde o digital acaba indo em profundidade, e aí eu consigo ter praticamente uma vida própria em cima do que está sendo feito. Então, essa expectativa versus realidade que você comentou, ela realmente é um meme bem real do dia a dia. A gente... Ainda houve o cliente abrindo demanda, pedindo briefing para entregar no mesmo dia. Nunca a gente vai conseguir fazer alguma coisa em profundidade nesse sentido. Porque, obviamente, o mercado também tem uma movimentação grande, ou que eu sempre digo que as agências acabam se adaptando à maturidade do mercado. Então, é um processo de circular, né, sem fim.
Mas o grande papel da gente hoje, de agências, é fazer com que o mercado evolua e amadureça também, né? E que a gente consiga, de alguma forma, passar para o cliente que é necessário a gente ter um plano de longo prazo envolvido. Mesmo que o de curto prazo não esteja conectado, mas uma linha de longo prazo tem que existir. Senão a gente não vai ter profundidade nunca. Perfeito, senão a entrega fica sempre pontual, né? Cada hora muda e tudo mais. Alguém tem pergunta? Eu vou mandar mais uma aqui, mas fiquem à vontade. Quer fazer já? Vamos falar. Bom dia, meu nome é Mirella. Eu queria saber se recentemente o Instagram anunciou que começou a fazer os testes de venda direto nos conteúdos, sem precisar ir para a página do anunciante. Como que vocês entendem que isso vai ter interação no desenvolvimento desses conteúdos, né? Como que o criativo vai ser impactado por essa nova ferramenta de venda dentro do conteúdo? Quem quer responder? Foi até legal, porque a gente está agora em processo criativo para lançar uma nova marca de shampoo lá na agência. E a gente já está conectado junto com o próprio Instagram para poder fazer um teste. Então, é um teste, né? A gente não tem ideia assim como é que vai funcionar. A gente já sabe como funciona a ferramenta, né, de tagueamento de produto e o que isso gera, mas o Instagram se oficializando mesmo como marketplace, a gente ainda vai testar. A gente vai trabalhar em duas linhas, uma linha mais product placement, né, de conteúdo, e vamos trabalhar numa linha mais varejo, né? Óbvio que sem ser um Casas Bahia ali dentro, mas uma linha de um varejo sofisticado. Então a gente vai testar os dois universos e eu acho que nesse caso vai ser um processo realmente beta o tempo inteiro, né? Acho que dados ajudando a gente a entender se é uma peça de varejo mais hard sell que vai funcionar, se é alguma influenciadora falando sobre como usa o produto no cabelo, como a gente cria narrativa. A gente quer entender também como é que vai funcionar stories integrando com tudo isso, se é só no timeline que vai funcionar, se a gente vai conseguir. Então, a gente está aprendendo muito, acho que eles também vão aprender nesse processo. Então, a gente vai, se tudo der certo, conseguir colocar o primeiro projeto no ar junto com eles para fazer essa história acontecer. Então, a gente ainda não sabe muito bem como é que funciona. Vai ser realmente um piloto ali para a gente e depois, sei lá, eu volto para contar. No próximo Summit, 6 meses, a gente está aí de volta. Tem mais alguma pergunta? Boa tarde, Diego Correia. Com a implantação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, vocês veem uma dificuldade nas tratativas para os clientes, para poder criar imagens ou até mesmo produtos de venda sem poder identificar aquele cliente, aquele indivíduo específico? A gente tem acompanhado muito esse processo, essa tramitação. Naturalmente vão se criar novas regras para o jogo. E naturalmente a gente também vai se adaptar a essas novas regras, né? Naturalmente a gente vai ter que se adaptar a um mercado que vai passar a ser regulado de uma outra forma, né? Um mercado que ainda realmente precisa de muita regulamentação, mas mesmo não existindo ainda essa regulamentação estabelecida, a gente, na agência e nos clientes com quem a gente trabalha, a gente tem uma preocupação muito grande de ficar na linha tênue, e é uma discussão também, né, ser aberta do que é essa linha, para onde ela está, de como você acessa os dados, como você entrega esses dados, né, então jamais vai se referir ao nome, né, pessoal daquela pessoa, apesar de, se você quiser hoje, você consegue falar, né, oi fulano de tal, né, eu vou dar um exemplo numa vitrine, né, você consegue saber o celular que está parado em frente à vitrine, quem é o dono daquele celular, e tem um letreiro na vitrine falando, oi Denis, já comprou o presente, né, para sua mãe, Joana, no Dia das Mães, que gosta do perfume A, B, C e D, né, você consegue. Então, naturalmente, a gente vai respeitar e obviamente que os grandes anunciantes também, né, até porque a área o jurídico desses anunciantes hoje também está se transformando para poder atender isso. Então, é interessante você ver como a transformação de dados vem na cadeia inteira, né? Você pensar que o jurídico hoje tem que estar preparado para poder lidar com esse tema. Até na transformação operacional, por exemplo, quando a gente instituiu
a operação de dados dentro da agência, a gente teve que mudar o modelo operacional da agência, então a gente passou a operar no modelo de Agile, que é o modelo que o Spotify, por exemplo, opera, porque não adianta você ter toda a informação de dados e trabalhar dentro de um processo fordista. Então, a regulamentação muda o jeito de trabalhar, né, de como a gente pensa, de como a gente entrega a campanha, mas eu acho que são regras, assim como, sei lá, a gente também faz muita promoção dentro da AB Ferraz, o Avião do Faustão, outras promoções que a gente... e que tem muita regra, né, para você seguir, para você obedecer. Então, acho que são regras que, por exemplo, um CONAR também estabelece para comunicação televisiva, né? Então, acho que são regras que vêm para deixar um mercado mais regulado, mais competitivo e, naturalmente, fazer com que a gente seja mais criativo também na ponta. E essa é a grande, né, dificuldade que a gente tem hoje, é lidar com essas catracas todas e continuar sendo efetivo, né? Alguém soma? Alguém quer falar? Porque esse assunto, a pergunta sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que apareceu em todos os debates e todas as discussões. Próximo Summit vai ter um só sobre isso. Mais uma vez, eu acho que a gente tem um cliente novo dentro da Pulse agora, que é uma das maiores empresas de cibersegurança do Brasil, e eles estão... Alô? Muito atentos com essa questão de adequação das empresas ao uso, ou até mesmo, como você comentou, uma organização interna de uso de dados, que até isso pode dar problema, né? A própria agência em si, clientes, plataformas e tudo mais. Eu estava morando fora do Brasil, voltei há 2 meses, né? Estava morando na Irlanda, fiquei 7 meses lá e senti bastante o impacto dessa questão da privacidade de dados, né? Ou seja, eu não era impactado por spam, eu não recebia ligação no meu telefone. Então, eu acho que vai ajudar a nivelar um pouco o mercado em termos de qualificação, fortemente, na minha visão. Outro ponto que eu acho que vai impactar muito é a questão dos dados de terceiros, que se usa muito hoje em campanha, né, programática e outras frentes, que a gente vai ter que entender ainda muito. Essa adequação ela tem que ser rápida, porque, se eu não me engano, vai entrar em vigor, se não for protelada mais uma vez, maio ou junho do ano que vem. Então... O pessoal desse nosso novo cliente até falou que, se você for fazer de A a Z essa readequação, implementação, reorganização e essa mecânica de não expor mais o dado que você não tem direito de uso, é pouco tempo. Então, mais uma vez, eu puxo o exemplo da questão cultural de não se preparar da melhor maneira possível para isso. Mas eu acho que, a partir do momento que essa lei entrar em vigor de forma como a gente espera que aconteça, com punições severas, na Europa aconteceram alguns casos que eu vi de punições de realmente milhões de euros envolvidos no processo por uma ligação telefônica sem autorização. Então, o bicho pegou mesmo lá. Eu acho que aqui ela tem uma diferenciação na construção, né, da estrutura de lei. Eu acho que ela até pode ser que ela seja um pouco mais branda, um pouco mais leve, que eu acho que exige, a própria questão de mercado daqui exige um pouco mais isso. Mas, efetivamente, ela vai nivelar muito os players que estão no mercado. Então, a brincadeira de invadir, né, os outros sem permissão, a tendência é que isso se reduza bastante e isso deixe todas as pessoas mais confortáveis dentro do processo, né? Então, realmente, acho que é nesse caminho. Eu acho que é bem positiva essa mudança. Vai qualificar bastante. Ela vem forte aí para o próximo ano. Tem uma série de empresas que estão se especializando única e exclusivamente nisso, porque a demanda de mercado que vai ser exigida, do tipo, traz uma consultoria de fora e me ajuda a me adequar à lei, porque as multas vão ser pesadas, estão surgindo, as empresas estão se preparando para isso. Umas o bolso, porque vai contratar um terceiro, outras estão treinando. Tem alguns amigos que estão fora aí na Europa, exatamente, fazendo todas as certificações, cursos, porra toda necessária para ele poder voltar para cá o ano que vem, porque a demanda vai ser imensa na hora que ela entrar no ar. Como uma já despedida aí, já dando um tchau, todo mundo já finalizando aí que a gente está no limite do tempo, a gente falou, né, desse processo todo criativo, quanto os dados influencia, quanto equipes às vezes de programação, dados e tudo mais estão no dia a dia da criação, áreas de BIs envolvidas direcionando o trabalho, coloca trabalho na rua, mensura tudo isso, equipes para criar 4, 5, 6, 10 conteúdos diferentes para falar a mesma coisa por conta do target. E aí, de repente, tem um carinha sem camisa gravando do quarto dele com 1 bilhão de seguidores, os tais influenciadores ali, os que estão atuando fortemente, tudo que é briefing hoje de marcas e tudo mais, pede, exige, ou fala, putz, mas queremos influenciador, queremos também uma ação para influenciador. Como que fica toda essa ciência de dados versus como que a gente ajuda ou trabalha junto ou direciona esse mundo de influenciadores? Qualquer pessoa hoje pode ali se tornar
criador de conteúdo com mais ou menos expressão, com mais ou menos qualidade, não, né, nem é essa a discussão, mas esse mundo que fica tão no feeling dele, no que ele está vivendo no momento, naquele dia, no pensamento que ele teve, no whatever ali que ele está vivendo. Toda uma ciência, estrutura, equipe, plataforma, ferramenta, um custo envolvido versus... Aí fizemos um post aqui com tal pessoa e jogou o ROI lá para cima da campanha. Como é que fica essa mudança? Acho que passa aí por todos essa e a gente já se despede. Quer começar, Vitor? Pode falar. Eu começo, então. Eu acho que é legal sinalizar também de que os influenciadores que ficam grandes, eles passam a usar dados e muito também, né? A gente não pode ter a ilusão de que alguma coisa que começou no quarto e teve um crescimento orgânico, que lá pelas tantas não se profissionalize e que as pessoas não passam a ser experts na plataforma e entender exatamente o que está sendo feito, né? Inclusive, eu acho que a Snack é até procurada muitas vezes por influenciadores maiores, justamente para dar o outro passo, né? Eu já cheguei nesse patamar, o que eu faço agora para me expandir? E eu acho que essa questão ela não é conflitante exatamente entre um influenciador que está fazendo alguma coisa de baixa produção versus uma agência que tem estruturas maiores e está pensando em campanhas, etc. São mundos complementares, porque a função que os influenciadores fazem e têm nesse composto são de estabelecer relações com públicos e comunidades. Então a gente não pode, talvez quando a gente fala assim, eles estão fazendo produção de conteúdo, a gente está comparando produção com produção barata com produção cara, mas eu acho que o certo seria a gente entender esses caras como maneiras de conversar com comunidades, e aí não importa se a produção é cara ou barata, porque se você for fazer pelo denominador comum da produção, você vai estar criando uma distorção, né, no uso, no composto desses caras, né, dentro do marketing, né? E eu acho que cada vez mais essas questões de produção elas estão menos importantes e às vezes até o que a gente acha que é uma produção pobre, aparente, tem muita edição por trás que não deixa de ser uma sofisticação, tem muito pensamento por trás que não deixa de ser um investimento e assim por diante. Então, eu não vejo esses dois mundos conflitantes. Acho que o Vitor falou muito bem, da gente parar de bater a cabeça também, né? Porque eu vejo muito isso no mercado, até porque eu estou dos dois lados, né? Eu estou tanto do lado da produção de conteúdo por parte da empresa e da procura por isso por parte da empresa, como também enquanto criadora de conteúdo do outro lado. Eu acho que a gente perde muito tempo batendo a cabeça e falando, meu Deus do céu, agora eu aqui gastei R$1 milhão para conseguir fazer isso chegar no fulano, e o cara ali tirou a camisa em 1 segundo, pá, 1 milhão. Uau, né? Como que eu faço isso? E a gente pensar justamente isso, que primeiro que o cara também tem uma produção super efetiva e que ele está ali batalhando, e que eu acho que até responde também a pergunta sobre a coisa da lei, que eu realmente não estou por dentro porque não é o meu mercado, mas querendo ou não, né, quando a gente fala de criador de conteúdo, e aí eu falo com propriedade enquanto sou uma criadora de um conteúdo super nichado, eu sei quem me assiste. Eu sei o nome das pessoas que me assistem, sabe? Eu sei o que eles querem, eu sei o que eles gostam, eu sei o que eles não gostam. Então, assim, a partir do momento que a gente para de bater a cabeça e compreende justamente que esse cara sabe o que ele está falando, ele sabe com quem que ele está falando. E aí vai valer a pena. Neste caso, vai valer a pena eu falar com fulano, eu falar com a Tati, do que eu falar com a Giovanna Elbank. Porque, neste caso especificamente, a Tati falou para mim, viu? A galera que me segue é muito fã disso. Então, assim, indo para o segmento de livros, só para dar um exemplo mais palpável, a gente tem muitos exemplos disso. Quando eu comecei o canal, eu tinha o Christian Figueiredo, que tinha milhões de seguidores. Na época, ele tinha, acho que, 10 milhões de seguidores e tudo mais, de inscritos, só no canal dele. Ele lançou o livro. E aí, o meu link, eu falei sobre o livro dele, e o meu link vendeu mais do que o link dele. Por quê? Porque eu sabia que o meu público, quando me viu falando do Christian Figueiredo, falou,
se a Tati está falando. Por quê? Porque eu conheci o meu público. Eu conheço o meu público, eu trabalho com o meu público todos os dias. E é esse trabalho diário. Por mais que eu só ligue a câmera, mas, enfim, tem todo um trabalho de edição, de segmentação, eu também tenho que sentar. E, às vezes, eu também tenho que sentar e procurar snack, bater lá na porta do Vitor e falar, Vitor, agora eu preciso da sua ajuda, porque tem empresas que estão vindo atrás de mim e eu preciso entender um pouquinho mais o que eu faço com isso. Então, assim, a partir do momento que a gente para de bater a cabeça e compreende que os criadores de conteúdo também sabem no seu público, e a gente faz aquela pergunta que eu falei logo no começo, que todo mundo aqui falou exatamente isso, de quem é meu target, em quem que eu quero chegar, eu acho que fica um pouco mais fácil, menos doloroso esse processo de com quem que eu vou falar, como que eu vou falar e quem que eu vou usar agora para fazer isso, né? Porque as pesquisas estão aí e eu consigo comprovar com a pesquisa, com o número de vendas que eu tive no meu link ali, sei lá, da Amazon, por exemplo, eu consigo comprovar. Agora a gente consegue pesquisar tudo, é um exame de sangue mesmo, a gente sabe tudo. Então, vamos usar isso a nosso favor e parar de bater a cabeça antes, porque o processo está mudando, não tem jeito, né? O consumidor ele quer ver alguém mais próximo dele também. Então, acho que esse é o processo. A influência em si da palavra, né? Influenciar de fato, não que é uma marca falando, só que é alguém que eu confio falando, completamente diferente. Usando shampoo, entendeu? O que vai fazer sentido agora? Vai fazer sentido uma pessoa X, ou uma marca, ou um carrossel no Instagram, ou fulana usando shampoo. Às vezes vai ser o carrossel no Instagram, tá tudo bem também, né? Mas, assim, esse processo que é perguntar em quem eu quero chegar, né? Eu acho que tem uma grande questão, assim, pessoas pensam de uma forma e marcas pensam de outra forma, né? Assim, até para uma pessoa tirar a camiseta, ela vai lá e tira. Se uma marca quiser tirar a camiseta, tem um PowerPoint de 30 slides para ela tirar a camiseta. Como você tira, 18 pessoas aprovando. A luz que você tem que tirar, a posição, não fica desse lado que você fica mais gordinho. Então, é essa espontaneidade que é diferente, né? No fim do dia, quando você está buscando alguma coisa para se engajar, você quer algo espontâneo, que fale o seu coração. E, naturalmente, as marcas, né, têm uma rigidez maior em se expor, né? Então, isso gera, né, essa questão de olhar, pô, o cara tirou a camiseta no quarto do hotel e você aqui é uma marca. Tem que entender que horas, né, o influenciador pode ser, né, um player concorrente. Então, Coca-Cola concorre com Pepsi, mas também concorre com o Whindersson quando você se fala sobre audiência e tempo, né? O tempo que você está gastando assistindo ele, você deixou de me assistir, mas ao mesmo tempo é um parceiro para co-criar conteúdo, ele pode ser um parceiro de mídia, de amplificação, ele pode ser um parceiro de endorsement, como esses caras viraram, né, para ir para um outdoor. Então eu acho que é um ecossistema que trabalha alinhado e que é diferente, né? Pessoas tiram a camisa e marcas tiram a camisa com PowerPoint, não tem jeito, entendeu? É diferente esse processo. Muito bom. A gente usa bastante influenciador nas campanhas lá da agência, desde os micro até os influenciadores que já têm uma audiência maior. Eu acho que eu sou um cara muito pautado por dados, mas eu acho que em alguns momentos a subjetividade ela se torna complexa de ser medida, né? O porquê que conecta, o porquê que acerta a mão, o porquê. No final das contas, eu acho que a questão da essência é o que fala mais alto. A partir do momento que, se eu tenho um influenciador de um lado na cadeia, eu tenho pessoas que permitem ser influenciadas do outro lado, né? Então, a partir do momento que há essa conexão, se abre um canal onde eu posso transitar coisas dentro desse canal. Marcas, produtos, serviços e tudo mais. Então, eu, por exemplo, conheço um influenciador da área de coaching, que acabou ficando meu amigo, e ele sentiu em determinado momento que ele precisava entender os dados, o porquê que ele estava acertando a mão, o porquê que algumas coisas não davam certo, e hoje ele tem uma agência de 28 pessoas atendendo ele como marca. Então, acho que chega um determinado momento onde o influenciador precisa explorar um pouco mais os porquês daquilo, para ele realmente se manter no topo, em cima. Porque, como vários sempre dizem, né, difícil não é chegar, difícil é se manter. Então, acho que o dado vai dar suporte para isso, e sempre lembrando que subjetividade, muitas vezes, a gente não consegue entender os porquês dela. Muito bom. Ricardo, Henrico, Tati, Vitor, muito obrigado aí pela participação, pela discussão. Valeu aí pelo papo. Logo mais a gente tem o último debate aqui. Obrigado, viu, pessoal?